Boa tarde, irmãos e irmãs em Cristo, que possamos sempre lembrar das palavras de Jesus, que nos ensinou a amar ao próximo como a nós mesmos e a perdoar aqueles que nos ofendem. Que a nossa conduta e exemplo sejam sempre dignos do Evangelho e que possamos levar a luz de Cristo por onde quer que andemos. Continuemos hoje o nosso segundo episódio do livro do Gênesis. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Livro do Gênesis, capítulo 2. Assim, os céus, a terra e todo o seu exército foram acabados. E havendo Deus acabado no dia sétimo a obra que fizera, descansou no sétimo dia de toda a sua obra que tinha feito. E abençoou Deus o dia sétimo e o santificou, porque nele descansou de toda a sua obra que Deus criara e fizera. Estas são as origens do céu e da terra, quando foram criados, no dia em que o Senhor fez a terra e os céus. E toda a planta do campo que ainda não estava na terra, e toda a erva do campo que ainda não brotava, porque ainda o Senhor Deus não tinha feito chover sobre a terra, e não havia homem para lavrar a terra. Um vapor, porém, subia da terra e regava toda a face da terra. E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou em suas narinas o fôlego da vida, e o homem foi feito alma vivente. E plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, do lado oriental, e pôs ali o homem que tinha formado. E o Senhor Deus fez brotar da terra toda árvore agradável à vista, e boa para a comida, e a árvore da vida no meio do jardim, e a árvore do conhecimento do bem e do mal. E saía um rio do Éden para regar o jardim, e dali se dividia e se tornava em 4 braços. O nome do primeiro é Pissom. Este é o que rodeia toda a terra de Ávila, onde há ouro, e o ouro dessa terra é bom. Ali há o bidélio e a pedra sardônica. E o nome do segundo rio é Gion. Este é o que rodeia toda a terra de Cush. E o nome do terceiro rio é Tigre. Este é o que vai para o lado oriental da Assíria. E o quarto rio é Eufrates. E tomou o Senhor Deus o homem e o pôs no jardim do Éden para lavrar e o guardar. E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, nela não comerás, porque no dia que dela comeres, certamente morrerás. E disse o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma ajudadora idônea para ele. Havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todo o animal do campo e toda a ave dos céus, os trouxe a Adão, para este ver como lhes chamaria. E tudo o que Adão chamou a toda alma vivente, isso foi o seu nome. E Adão pôs os nomes a todo o gado e às aves dos céus e a todo animal do campo, mas para o homem não se achava ajudador idôneo. Então o Senhor Deus fez cair um sono pesado sobre Adão, e este adormeceu e tomou uma das suas costelas e cerrou a carne em seu lugar. E da costela que o Senhor Deus tomou do homem,
formou uma mulher e trouxe-a a Adão. E disse Adão: esta agora, osso dos meus ossos e carne da minha carne. Esta será chamada mulher, porquanto do homem foi tomada. Portanto, deixará o homem o seu pai e a sua mãe, e apegar-se à sua mulher, e serão ambos uma carne. E ambos estavam nus, o homem e a mulher, e não se envergonhavam. Irmãos e irmãs, refletimos. É claro que a única explicação para isso é considerar que Moisés recebeu essa revelação diretamente do próprio Deus. É por isto que o escritor de Hebreus diz que é pela fé que entendemos que o mundo foi formado pela palavra de Deus. Portanto, a genuína fé é essencial para o correto estudo de Gênesis capítulo 2 e de toda a Bíblia Sagrada. Deus concluiu a criação. Os primeiros versículos de Gênesis 2 fazem parte de uma continuação natural do capítulo 1. Esses versículos declaram que toda a obra da criação foi concluída por Deus e que no sétimo dia ele descansou de tudo o que fizera. Há uma ênfase muito grande nesses versículos acerca do término da criação. 4 vezes o autor bíblico faz questão de afirmar que Deus concluiu toda a sua obra. Isso significa que todos os processos que ocorreram no universo não implicam numa continuação da criação, mas, na verdade, de que Deus sustenta continuamente a criação que está completa. Também é importante entender que a afirmação de que Deus descansou no sétimo dia não significa que ele estava cansado. Essa afirmação é mais um indicativo de que, de fato, Deus terminou completamente o seu trabalho da criação do mundo. Além disso, ao descansar no sétimo dia, Deus estabeleceu um padrão para o ciclo de trabalho do homem, mostrando a necessidade do descanso. A formação do Gênesis, capítulo 2, versículo de 4 a 7. Esses versículos do capítulo 2 de Gênesis expressam de forma muito mais detalhada a criação do homem e da mulher em relação ao capítulo 1 de Gênesis. É como um relato expandido acerca do que ocorreu no sexto dia da criação e a partir dele. Por isso, o escritor de Gênesis diz: esta é a gênese dos céus e da terra, quando foram criados, quando o Senhor Deus os criou. É interessante notar a forma com que o escritor se refere a Deus nesse versículo. Ele escreve Senhor Deus. No original, o que se tem são uns termos em hebraico. O nome pessoal de Deus na aliança, e o Elohim, um termo muito utilizado no Antigo Testamento para designar Deus como o soberano Criador. A combinação desses nomes mostra que o Criador de todas as coisas é também o Deus da aliança com Israel. Êxodos, capítulo 3, versículo 14 a 15. Em Gênesis 2, o escritor retrata Deus como um mestre artesão no processo de criação de sua obra de arte, a qual ele dá vida. Assim, ele diz que Deus formou o homem do pó da terra e soprou nas narinas o fôlego da vida. A expressão soprou é uma figura de linguagem que representa a atividade criadora do Espírito de Deus. Como resultado, o homem passou a ser alma vivente. Gênesis 2, versículo 7. Esse versículo também derruba qualquer tentativa de conciliar a teoria da evolução com o criacionismo bíblico. Gênesis 2,
versículo 7. Diz que o homem passou a ser alma vivente. Perceba que o texto não diz que um ser vivente se tornou homem. Não houve um processo de evolução. O texto bíblico claramente afirma que o homem não é formado de vida pré-existente. Além disso, distintamente de todas as outras criaturas, o homem foi criado à imagem e semelhança de Deus. Gênesis 1, capítulo 26. Irmãos e irmãs, chegamos ao fim do nosso segundo episódio. Agradeço a todos por me acompanharem até aqui. Continuaremos no próximo episódio. Que Deus abençoe a todos. Em nome de Jesus. Amém.